Pessoal, antes de começar, peço que vocês apertem o dedo no like sem pena. Vamos ao vídeo. O caso é Elaine Barbosa de Oliveira. Em uma tarde comum de quinta-feira, o sol ainda alto iluminava as ruas tranquilas de Cuiabá quando uma mulher deixou seu restaurante acreditando que voltaria em poucas horas. Ninguém imaginava que aquele seria o último momento em que Elaine Barbosa de Oliveira seria vista com vida. O que parecia uma simples entrega de marmitas escondia por trás um enredo de desespero, dívidas e decisões que mudariam para sempre o destino de uma família inteira. Elaine, de 53 anos, era conhecida por todos como uma mulher batalhadora, dona de uma pequena marmitaria. Trabalhava incansavelmente para sustentar a casa e garantir o sustento ao lado do marido. Naquela tarde, ela havia saído para entregar uma grande encomenda de marmitas, um pedido importante que, segundo ela, poderia ajudar nas contas do mês. Horas se passaram, e o marido, estranhando a demora, tentou ligar diversas vezes. Nenhuma resposta. O silêncio, aos poucos, se tornava ensurdecedor. Preocupado, ele procurou a polícia e registrou o desaparecimento. As buscas começaram imediatamente. No dia seguinte, as equipes percorreram estradas e zonas rurais próximas à cidade. O que encontraram, porém, revelou um cenário que ninguém gostaria de presenciar. Em uma área de mata, afastada e silenciosa, estava a caminhonete Ford Ranger de Elaine, abandonada à beira de uma estrada de terra. Próximo ao veículo, o corpo da empresária foi encontrado, revelando que ela havia sido vítima de um ato brutal. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi uma mensagem escrita no capô do carro: "Agora tá pago a dívida". Essas palavras deixaram claro que aquilo não se tratava de um crime aleatório, era um recado. E um recado de vingança. As autoridades começaram a reconstruir os últimos passos de Elaine. De acordo com o relato do marido, ela vinha sendo pressionada por agiotas, cobradores de dívidas ilegais, que exigiam pagamento de uma quantia de aproximadamente R$30 mil. Elaine, desesperada, já havia confessado ao companheiro que não sabia mais o que fazer. O que ninguém imaginava era um motivo que a havia levado a entrar nesse tipo de negócio perigoso. Por trás daquela dívida existia um drama ainda mais profundo. O filho de Elaine havia se envolvido com o tráfico e, durante uma operação policial, acabou preso. No meio dessa ação, ele perdeu uma carga de entorpecentes que pertencia aos criminosos para quem trabalhava. Mesmo dentro do presídio, passou a ser ameaçado. Os responsáveis queriam o dinheiro de volta, ou, como diziam, haveria consequências graves. Quando Elaine soube da situação, ficou desesperada. Mãe dedicada, não suportava a ideia de perder o filho dentro do sistema prisional. Foi então que tomou uma decisão extrema. Pediu dinheiro a agiotas para pagar a dívida do filho, acreditando que, com isso, colocaria fim ao pesadelo. Ela conseguiu entregar o valor exigido e garantir a segurança dele, mas acabou atraindo sobre si a fúria de quem cobra sem piedade. A partir daí, Elaine passou a ser constantemente pressionada. As ameaças aumentavam e as cobranças se tornaram insuportáveis. Amigos próximos contaram que, apesar do medo, ela acreditava que conseguiria resolver tudo sozinha. Acreditava que o pior já havia passado. No entanto, para pessoas que vivem à margem da lei, uma dívida nunca termina com um simples pagamento. Elaine, sem saber, já estava marcada. No dia 16 de outubro, ela saiu para fazer a entrega das marmitas, mas jamais chegou ao destino. A principal linha de investigação indica que ela pode ter sido atraída até o local onde o carro foi encontrado, acreditando que se tratava de uma entrega comum. Lá, teria sido surpreendida por seus algozes. Ainda não se sabe se ela foi levada até ali ou se o crime aconteceu em outro ponto e o corpo foi deixado naquele local apenas como uma mensagem. Mas a frase deixada no carro mostra que o crime foi uma forma de cobrança, um aviso para quem ousar desafiar o mesmo grupo. As investigações começaram sob a responsabilidade da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, já que o carro de Eliane também havia desaparecido. Porém, com o avanço das descobertas, o caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios. Policiais civis trabalharam com hipóteses de emboscada e também com a possibilidade de que Eliane tenha sido levada à força. Nenhuma possibilidade foi descartada.
E a polícia agora tenta identificar os envolvidos por meio de rastreamentos telefônicos e depoimentos de pessoas próximas. Apesar do medo, familiares afirmaram que Eliane vinha recebendo ameaças dias antes de desaparecer. Alguns conhecidos chegaram a aconselhá-la a não sair sozinha, mas ela acreditava que tudo estava sob controle. Infelizmente, não estava. O que ela não imaginava é que naquele mundo sombrio de cobranças e vinganças, promessas raramente são cumpridas de forma pacífica. O caso gerou grande comoção na região. A comunidade local, acostumada à simpatia e ao trabalho da empresária, ficou em choque com a brutalidade dos fatos. A frase deixada no carro se tornou o ponto central da investigação. Para os investigadores, a mensagem foi deixada para assustar outros devedores e, ao mesmo tempo, apagar qualquer dúvida sobre a motivação do crime. Uma cobrança paga, mas com o preço mais alto possível, a própria vida. Até o momento, os principais suspeitos ainda não foram identificados publicamente. As autoridades mantêm sigilo sobre as linhas de investigação para não comprometer o andamento do caso. Há fortes indícios de que os responsáveis já estivessem sendo monitorados e que as provas recolhidas nos veículos e nos rastros deixados possam levar à prisão dos envolvidos. O silêncio da família é compreensível. O medo ainda ronda a casa de quem ficou. O marido de Eliane, profundamente abalado, evita contato com a imprensa. A dor é visível e o sentimento que paira é de impotência. A certeza de que ela fez tudo o que podia por amor e que, infelizmente, pagou o preço dessa escolha. Esse caso serve como um lembrete doloroso do quanto a lealdade de uma mãe pode ultrapassar qualquer limite. Eliane sacrificou tudo para proteger o filho, acreditando que estava salvando uma vida, sem imaginar que a sua própria estava em risco. É o retrato trágico de uma mulher que enfrentou o medo e o desespero com coragem, mas que foi vencida pela crueldade daqueles que não conhecem compaixão. As investigações continuam e a polícia trabalha para identificar os responsáveis e levá-los à justiça. Cada pista, cada fragmento encontrado pode ser a chave para desvendar o que realmente aconteceu entre o momento em que Eliane deixou seu restaurante e o instante em que sua caminhonete foi abandonada na estrada. Enquanto isso, a comunidade aguarda respostas, e o nome de Eliane Barbosa de Oliveira ecoa como símbolo de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Uma história marcada por amor, desespero e uma busca desesperada por redenção. No fim, o que fica é a reflexão. Até onde o amor de uma mãe pode ir quando o instinto de proteção fala mais alto do que o medo? Eliane acreditou que poderia enfrentar o perigo para salvar o filho, mas acabou sendo vítima da própria coragem. O caso segue em investigação, e todos esperam que a justiça seja feita, para que sua história não se perca no silêncio das estradas de terra onde tudo terminou.